Gênesis capítulo 19, verso 1. Gênesis capítulo 19, verso 1. Quem já encontrou, diga amém. Senhor Deus, abençoa a palavra dessa manhã. Que esta palavra, ela vá de encontro ao nosso coração. E nos abençoe, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Capítulo 19, verso 1, o que ele diz? Ao anoitecer vieram os 2 anjos a Sodoma, a cuja a entrada estava Ló assentado. E este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra, e disse-lhes: eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés, levantai-vos de madrugada e seguireis ao vosso caminho. Responderam eles: não, passaremos a noite na praça. E estou-lhe muito, e entraram em casa dele, e deu-lhe banquete, e fez assar uns pães asmos, e eles comeram. Mas antes que eu deitasse, uns homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, e tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. Olha para cá, pessoal, dá um tempinho aqui para a gente. Primeiro eu quero falar, em toda a época passada, principalmente do Velho Testamento, quando alguém recebia alguém de Deus na sua casa, eles eram tratados assim. Por quê? Porque o que vinha da parte de Deus trazia admiração àqueles que receberam a visita deles. E naquela época, até hoje, os anjos de Deus não iam em qualquer lugar. Eles só iam naquele lugar onde Deus mandava um recado, onde Deus mandava abençoar aquele lugar. E Sodoma e Gomorra era uma cidade parecida com o Brasil, sabe? E o mundo de hoje em dia. Porque o mundo hoje está desse jeito, né? O mundo hoje está do jeito que era Sodoma e Gomorra. Muita bebida, muita prostituição, muita mentira, muita corrupção, muitos roubos, crimes. Assim estava Sodoma e Gomorra, para você ver. Aí às vezes as pessoas olham para a época de hoje e falam assim: meu Deus, quem já viu uma coisa dessa? Pois é, nós não vivíamos para ver coisas parecidas com o que estão acontecendo, e em países piores do que acontece no Brasil. Piores, porque em outros países as crianças do sexo feminino são obrigadas a casarem com homens de 40, 30, 20, 50. Elas são obrigadas. Então, para você ver, então naquela época, assim se encontrava Sodoma e Gomorra. Com tudo que você está vendo e com tudo que existe nesse mundo, também existe lá dentro. Então não é uma coisa, você não pode achar: ah não, meu Deus, Jesus está perto de voltar. Claro que ele está perto de voltar. Mas tudo que hoje você está vendo, está presenciando, não pense você que já não existiu, não, que existia naquela época. E uma das cidades era Sodoma e Gomorra. Então ali havia Jó, sobrinho de Abrão, servo de Deus, com a sua esposa,
e suas filhas. Agora interessante, né? Para você ver como Deus trabalha. Deus mandou que os anjos fossem até aquela cidade e destruíssem aquela cidade. E Abrão teve a visão de Deus, logo bem antes aqui, Abrão teve uma visão de Deus. E Abrão buscou Deus, e Deus falou com ele. E Abrão começou a conversar com Deus: Senhor, se lá estiver tantas pessoas, tu vai destruir a cidade? Ele disse: não. E começou, porque Abrão queria chegar exatamente no seu sobrinho que estava lá dentro. E Deus terminou dizendo para ele: se houver um justo, olha como Deus sabia o que era aquele povo. Se houver um justo, não haverá destruição. Então, quando os anjos chegaram, os anjos foram bem recebidos pelo povo de Deus. Porque assim, irmãos, aprenda uma coisa. Às vezes você fala assim: não, mas eu comecei a ir para a igreja e parece que a situação piorou na minha vida. É óbvio que às vezes isso acontece. Eu cheguei na igreja e eu recebi uma luz. Eu aceitei Jesus, eu agora vou servir a Deus, e já vou pensando na minha família, que eu quero resgatar da mão de Satanás, quero poder levar na igreja, eu quero que Deus liberte do vício, eu quero que Deus cure, eu quero que Deus abra portas, eu quero que Deus faça a bênção no meio da minha família. Então, você virou um canal dentro do seu lar. Claro que o diabo vai se levantar dentro da sua casa para falar mal da sua igreja, falar mal do teu pastor, falar mal contra você. Por alguns momentos você vai ver isso. Isso é inevitável. Por isso que a palavra de Deus, o que é que ela nos ensina? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Por isso que nós temos que perseverar quando se trata daquilo que eu quero na presença de Deus, porque de forma alguma nós não vamos ser diferente do próprio Jesus. Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas eu venci. A aflição vem através da crítica, a aflição vem através da rejeição, a aflição vem através da perseguição. Então as aflições vêm de todos os jeitos, de todas as formas. Mas o que eu preciso aprender, que eu tenho que estar firme diante do meu Deus. Só Ele vai me dar o socorro. Só Ele vai me abençoar. Amém? Porque se eu quero a restituição, se eu quero buscar a restituição, se eu quero buscar a presença de Deus, a força de Deus, então eu preciso estar ligado a esse Deus. Então, quando os anjos chegaram na casa de Ló, Ló reconhecendo que eram os anjos, a primeira coisa que Ló fez foi se prostrar diante dos anjos. Irmãos, assim, sabe, eu acho lindo as coisas de Deus, porque Deus sabia que Jó estava ali. Jó, com seus genros, com seus filhos, com a sua esposa, ele estava ali. E Deus mandou os anjos exatamente para tirar Jó e sua família lá de dentro. Às vezes a gente pensa assim: mas será que Deus tem preocupação com a minha vida? Esse Brasil aí, olha como é que está o mundo, olha que está a palavra de Deus fala que Deus cuida dos seus. Diga glória a Deus. A palavra de Deus fala que Deus cuida dos seus. Ontem eu estava pregando para o meu ministério aqui, e eu mostrei para ele no livro de Salmos, que Deus, Ele presta atenção no povo que está na terra. E de olho Ele fica naqueles que querem lhe servir, para poder lhe abençoar. Então, Deus, Ele cuida dos seus. Só havia Jó, o grande homem justo que havia lá dentro. Só havia Ló, o único homem justo que estava lá dentro. Deus podia não ter se preocupado, mas Deus se preocupou. Mandou os anjos para prepará-los, preparar aquela família, tirar dali para o lugar certo, porque depois eles iam tocar fogo. E nesse texto aqui, esse texto,
que é muito grande, e eu vou resumir. Mas esse texto aqui mostra que quando os homens de Deus entraram naquela casa, aquela casa foi arrodeada de malfazeres. De malfazeres. Homens que queriam aqueles anjos para poder estuprar, fazer sexo com eles. Aí Ló falou, estão ficando loucos, vocês não podem fazer isso, porque são 2 anjos de Deus. Mas o diabo não quer saber isso não, gente. O que ele quer é isso, a sua vergonha. O diabo quer isso, a sua vergonha. Quer você dar humilhação. A Bíblia não diz, Jesus falando, que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para isso. Quando você olhar para esse mundo doido que está aí, não pense que há no coração daquele povo, na mente daquele povo, que há Deus, que há o Espírito Santo, que há o espírito do diabo. Por isso que a inclinação do povo que serve ao diabo é sempre o crime, é sempre o estupro, é sempre roubar, a corrupção, a mentira, o vício. Por quê? Porque neles está o espírito de Satanás. Então a sua inclinação é sempre para o mal. Só se liberta dessa situação aquele que abre o coração para Deus. Mas enquanto você não abre o coração para Deus, você está inclinado a fazer a vontade do diabo. E quando ele terminar de lhe usar, que ele lhe matar, ele lhe joga no fogo do inferno. Porque essa é a vontade dele. Ele cercou a casa de Ló e dizendo, bota esses homens para fora, nós queremos fazer sexo com eles. A Bíblia diz que havia novos e velhos cercando aquela casa. Aí Ló, muito preocupado com os anjos, disse, deixe os homens de Deus em paz, que eu vou dar para vocês as minhas filhas, que são virgens, mas deixe os homens de Deus em paz. O que é um homem de Deus com fé, né? É assim que Deus nos quer, gente. Ló disse, eu vou dar minhas filhas que são virgens, mas não mexa com eles não. Eles disseram, não, nós não queremos tuas filhas não, nós queremos, são eles. Sabe por quê, irmão? Porque o diabo trabalha nessa função de trazer a vergonha, trazer a humilhação para nós. E quando eu aceito, eu vou viver aquela vida. Quando eu não aceito, eu vou viver a vida que Deus me deu. Só que para isso, eu preciso lutar, né? Eu preciso lutar. E a luta é constante, né? A luta é constante. A luta é constante para que eu não me incline àquela situação. E então, os anjos, no texto fala que os anjos se levantaram e cegou todos eles. Todos aqueles que estavam ao redor da casa foram cegos. Os anjos criaram uma situação que depois de cego, criou contenda entre eles e eles começaram a se matar. E aí Ló disse os anjos disseram a Ló, pegue a sua família e saia daqui, porque enquanto você estiver aqui, olha a preocupação de Deus, olha a preocupação de Deus, enquanto vocês estiverem aqui, nada podemos fazer contra essa nação. O cuidado de Deus. Aí você volta lá mais para trás e você vê que quando Noé construiu a arca, Noé passou 120 anos, a palavra diz. Mas Deus esperou que a arca fosse construída para dar salvação àquela família. E depois que a arca foi construída, foi que o dilúvio veio. Como é que Deus trabalha? Quem está entendendo, faz assim com a mão. Eu quero que vocês conheçam a bondade de Deus. A bondade de Deus. A bondade de Deus é muito forte, irmãos. Deus podia ter metido água, 40 dias de água, ter matado todo mundo. Mas ele não. A Bíblia diz que ele viu em Noé o quê? Um homem puro, um homem digno, um homem justo. Então perguntou para ele, quer salvar a tua família?
Deus esperou que ele salvasse a família. Deus viu em Ló a mesma coisa. Mas alguém pedia por Ló. Quem pedia por Ló? Abrão, isso. Abrão pedia por Ló. Abrão pedia por Ló. E Deus atendeu o pedido de Abrão. Cuidou de Ló. Aí diz assim a palavra de Deus. Vamos aqui para o versículo 13. Lá para o 13. Pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado. E chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Quer dizer, ele diz que o clamor daquele que quer algo com Deus chegou até os céus. E Deus, quando olhou para essa terra, viu só perdição. Então Deus disse: eu vou destruir. Sabe por quê, irmãos? Porque chega um momento que Deus olha para o homem e vê que o homem não quer nada. Então a preocupação de Deus sai da vida desse homem. Amém, irmãos? Quando Deus olha e vê que o homem não quer nada, a atenção de Deus sai desse homem. Os cuidados de Deus saem desse homem. E é aí onde a destruição acontece na vida do homem, porque o homem fica na mão de Satanás. Então quando Deus tirou Ló, Deus deixou aquele povo na mão do diabo. Não pense você, às vezes você fala assim: ah, mas está me acontecendo umas coisas, é o diabo, é o diabo. Não. É Deus. É Deus, irmão. A Bíblia fala que Deus diz que Ele criou o mal e criou o bem. O mal para castigar aquele que merece, e o bem para abençoar aquele que quer. Amém? Ó, preste atenção na palavra de Deus. Aí, vê o versículo 14. Então saiu Ló, falou aos seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. E acharam, porém, que ele agrejava com eles. Versículo 15. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te e toma tua mulher, as tuas duas filhas, que aqui se encontram, para que não pereça no castigo da cidade. Você vê que Deus disse o quê? Apressa a tua família a sair, porque eu não quero que vocês pereçam no castigo que vai vir sobre a cidade. Amém, irmãos? Para você ver a importância de vir até a igreja, buscar esse Deus. Porque quando nós buscamos a Deus, eu estou abençoando não só a minha vida, mas eu estou abençoando também a minha casa. Eu estou abençoando também a minha família. Olha a preocupação dos anjos. Não só a Ló, mas disse: ó, pega a tua mulher, pega as tuas filhas, pega aqueles que vão casar com as tuas filhas, teus genros. Vamos, apressa-te, porque nós vamos destruir essa cidade e não queremos que eles sejam castigados junto com o castigo que vai vir. Quer dizer, o livramento de Deus estava sobre aquela cidade, sabe por quê? Porque havia ali ainda homens de Deus. Por isso que a mão de Deus não pesou diretamente antes que tirasse eles. Aí fala aqui, o versículo 17. Havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida. Não olhes para trás, nem pares em toda a campina. Foge para o monte, para que não pereças. Olha para mim, o que foi que ele disse? Não olhes para trás, e não pare até chegar aonde você vai. Irmãos, a nossa negligência está aí. A negligência do homem está exatamente aí. Porque o homem tem andado olhando para onde? Para trás. Qualquer um que anda olhando para trás, ele tropeça. Ele tropeça demais. Qualquer um que anda olhando para trás,
ele tropeça demais. Qualquer um, isso é qualquer um. Qualquer um tropeça demais. Qualquer pessoa que anda olhando para trás, ele tropeça. Você vê que ele disse outra coisa: não pares. Ou seja, eu não posso de forma alguma, no caminho que hoje eu vivo, me espalhando, eu não posso parar. E o que significa parar? É quando eu de fato coloco em dúvida a vontade de Deus para a minha vida. Se eu coloco em dúvida a vontade de Deus na minha vida, então, meu amigo, eu estou parando. E sabe quando eu olho para trás? Quando eu paro. Quando eu paro, que eu deixo que a dúvida entre na minha vida, eu estou olhando para trás. E quando eu olho para trás, me faz sentir saudade do mundo que eu vivi. Do mundo da droga, da prostituição, do crime, aquilo que eu vivia lá atrás. É o que dá quando o homem para. Com certeza, todo aquele que para vai olhar para trás. Porque se eu continuo na minha marcha, eu vou ter tempo de olhar para trás. Eu estou marchando, eu estou caminhando. Então, eu não vou ter tempo de olhar para trás. Por isso que ele falou, ele foi bem claro com a sua palavra. Porque você sabe que todo aquele que para, ele olha para trás. E todo aquele que olha para trás, ele cai. A vida dele vai ser sempre vida de destruição. Ele nunca vai construir nada na vida. A pessoa que nunca constrói nada na vida, só destrói, é aquele que na sua caminhada ele para. E depois olha para trás. Se ele olhou para trás, ele está sentindo saudade. E se ele sente saudade, ele vai voltar. E é tudo que o diabo quer. Você vê que a ordem dele, qual foi a ordem? Havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Ele deu um modelo de vida, né? Vocês não vão parar e não vão olhar para trás. Ao versículo 20 fala assim: eis aí uma cidade perto para a qual eu posso fugir, e é pequena. Permite que eu fuja para lá. Porventura não é pequena? E nela viverá a minha alma. Disse-lhe: quanto a isso estou de acordo, para não subverter a cidade de que acabas de falar. Ou seja, naquele momento, ele disse: não importa, o importante é que vocês vá, porque nós temos que destruir Sodoma e Gomorra. Irmãos, será que você já parou para pensar? Será que você já parou para pensar, meditar nessa palavra? Porque são 2 pontos fortes que eu vejo aqui. 3. Primeiro, que Satanás não tem alegria quando Deus está dentro da minha casa. O primeiro é esse. O diabo não tem alegria quando existe a luz dentro da minha casa. E de alguma forma ele vai cercar a minha casa. Ele vai querer destruir a minha casa. Ele vai querer destruir aquela luz que há dentro da minha casa, que é o entendimento, que é a união, que é a prosperidade, que é a saúde. Ele não quer. O segundo ponto forte que eu vi nessa palavra foi a preocupação de Deus. Mas por que a preocupação de Deus? Pelo amor que Ló teve aos anjos. E essa terceira, muito forte, quando ele disse: andem sem olhar para trás. Você lembra quando Moisés chegou com o povo, no livro de Êxodo?
Moisés chegou com o povo, e a Bíblia fala que ali eram 600.000 pessoas, homens, fora as crianças e as mulheres. Dá para você fazer uma matemática aí rápida. Geralmente, quando existe um homem, tem 3 mulheres. Imagina 3 vezes multiplicado os homens. Geralmente, quando há um homem ou uma mulher, quando há com filhos, tem 3, 4, 5 filhos. Naquela época, era assim. Imagina quantas crianças. Os animais que eles levavam. Porque quando Deus libertou o povo de Israel, Deus não deixou que eles saíssem pobres. Não deixou, não. Deus mandou que eles obrigassem a Faraó e todo o povo do governo de Faraó que lhe dessem animais, que lhe dessem ouros, utensílios, roupas, e assim foi feito. Faraó queria se livrar do povo de Israel. Imagina essa multidão de gente com Moisés, quando se depararam diante do Mar Vermelho. Qual foi a ordem de Deus? Diga ao povo que marchem. Amém, irmãos? Diga ao povo que marchem. Qual é a vontade de Deus? É que o homem marche. Que o homem não pare. Que o homem não olhe para trás. Mas que o homem siga em frente. Para que ele possa continuar abençoando a sua vida. Só para a gente concluir aqui. O versículo 26. Olha o versículo 26 que aqui diz. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Amém, pessoal? Qual foi a ordem de Deus? Não parem. Não parem. Vão rápido. Nós vamos ter que destruir isso aqui. Eu não quero que o fogo acompanhe vocês. Eu não quero que os inimigos acompanhem vocês. Outra coisa, não parem. E não olhe para trás. Irmãos, não olhe para trás. Siga em frente. Amém? Siga em frente com a tua fé. No nome de Jesus. Fique de pé no nome de Senhor Jesus. Vou falar mais nada. Você entendeu tudo, já sei. Já sei que você entendeu tudo. Já sei que você entendeu tudo.